Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andrade Top Show, blog Santo Nome. E o blog Vídeo, Imagem, Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, do Yahoo Respostas. Obrigado a você que participa aí das nossas plataformas. Você que conhece a minha pessoa há mais de 32 anos do front, né, da pregação, do Book Distribution, Sankirtana Yaga Prayaya, Janti Risu Vedasa, Alimentos para a Vida, Krishna Prasada, enfim, você que até os dias de hoje acompanha nosso trabalho, obrigado. Você que acompanha pela internet desde o e-mail, há 25 anos estamos pelo e-mail, a gente faz perguntas, responde perguntas, conversa com as pessoas, troca ideias ali por e-mail. 272 pessoas nos acompanham, nosso canal, nosso blog, pelo e-mail. Obrigado a você que até os dias de hoje está com a gente. No blog e no YouTube há 16 anos, né? E você que inscreveu-se recentemente em alguma das nossas plataformas modestas, mas estamos aí. Meu muito, muito obrigado. Dito isso aí, deixa eu mandar um grande beijo para minha amada de todas as vidas. Um beijão para o meu amado filho, irmão Patima de Montão. Hoje é dia 5 de outubro de 2024. E no meu relógio são exatamente 11 horas e 35 minutos em ponto. Falamos ao vivo em definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, nós produzimos conteúdos variados aí, né, sobre todo tipo de assunto, né, ao longo desses anos todos. Pregação é a essência, né? Pureza é a força, né? Utilidade é o princípio. E livros são a base. Livros são a base, pureza é a força, utilidade é o princípio. E pregação é a essência. Esses 4 pilares aí está assentado o movimento da consciência de Krishna, fundado por Srila Prabhupada. Dito isso, eu sempre falo sobre esses assuntos da milenar cultura indiana. Infelizmente, o conhecimento da milenar cultura indiana que chegou e chega ainda, né, no Ocidente, né, e mesmo dentro da Índia, é uma linha, é uma tendência, é um ponto de vista que parte do princípio do impessoal, ou uma visão também do niilismo. Elementos do niilismo nós encontramos no budismo, tá? Enfim. Então, nesse sentido, nós temos uma visão impessoal da verdade absoluta. E os Vedas, que eu vou falar hoje, muitas pessoas perguntando o que é os Vedas, o que são os Vedas, né? E Veda é conhecimento. Tudo que é conhecimento é Veda, né? Só que a característica desse Vedas que é tratado na literatura védica, ele tem uma característica. Beleza? Não, que a gente vai explicar, tentar explicar, né? É muito vasto. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu peço para vocês que, né, eu vou tentar resumir o máximo possível, tá certo? E você pode ver aí na sua casa, pausar, depois vou ir vendo, né? Não importa. Né? E tem pessoas que estão privados da visão, através de ouvir a gente aqui, nós damos a condição para essas pessoas também ouvirem e lerem através dos nossos olhos sobre essa questão. É um tipo de serviço também que nós encaramos assim, tá certo ou não? Então, essa visão impessoal. Então, os Vedas nos diz o quê? Ó, Vedanta Tata Tattva Vidas Brahmenti Paramatmeti Bhagavati Shavyate. Essa verdade absoluta, os sábios introspectivos descobriram que essa substância não dual, ela tem 3 características, né? Ela tem um aspecto Brahman, impessoal, o Brahmajyoti, a refulgência de Deus, os raios solares. Quando você vê a luz do sol, essa luz do sol nós estamos vendo aqui, porque o dia está claro, ele ilumina o nosso caminho aqui, entende? Mas o sol, o planeta Sol, é uma outra questão. Ele está lá, ele tem uma forma, beleza ou não? Certo? Então, os raios do sol material iluminam aqui. Então você vê o dia, todo mundo está sendo beneficiado, todo mundo, todas as entidades vivas, qualquer entidade viva. E ele não faz acepção de pessoas, se é rico, se é pobre, se é animal, se é bactéria,
se é o ladrão, se não é o ladrão, se é o enfermo, se não é o enfermo, se é o velho, se é a criança, se é a pessoa que está lá para nascer, enfim, se é o cachorro, se é a grama, se é a calçada, se é o objeto animado ou inanimado, o sol vai brilhar para todo mundo. Deus é isso aí, beleza ou não? Esse aspecto impessoal de Deus. E a natureza, e os astros que contêm a natureza, representam esse aspecto, vamos dizer assim, impessoal de Deus. Que você contemplando a natureza, com certeza. Por isso que ao contemplar a natureza material, os elementos materiais, numa certa perspectiva, você se purifica nesse processo. Tá certo ou não? Então esse é o aspecto impessoal de Deus. É o parabioma, o céu espiritual. Beleza? Avançando um pouco mais, nós chegamos no quê? Brahmeti, Paramatmeti, Paramatma, é Deus, essa expansão que entra em cada coração, no coração de cada entidade viva e de cada átomo. A suprema personalidade de Deus, nesse aspecto Paramatma, ele está localizado, ele está no nosso coração, do nosso ladinho ali. Todo átomo que tem no universo, ele está ali presente. Beleza ou não? Então, esse aspecto que vai fazer mover o mundo. Os átomos estão sempre movendo. O que impulsiona esses átomos a ficar? Você vê que o átomo tem o quê? Tem um núcleo ali, com prótons e nêutrons, e tem os elétrons que circulam ali, as camadas ali e tal de elétrons, né? Os gases nobres são nobres, né? Eles são equilibrados, então são independentes. Nós conseguimos observar essas questões da natureza. Então, o Paramatma é esse aspecto localizado de Deus em cada entidade viva. Beleza ou não? Evoluindo um pouco mais na compreensão da verdade absoluta, nós chegamos no aspecto Bhagavan, aquele que possui Van Parasharamuni, o pai de Vedavyasa. Ele falou sobre essa questão. E ele também escreveu sobre o Jyoti Shastra, sobre astrologia também ele fez um tratado. E ele descreveu que a suprema verdade absoluta é Bhagavan, aquele que possui todas as opulências na sua plenitude. A gente pode ter alguma beleza, mas não é eterna. Toda beleza, toda renúncia, toda sabedoria, toda força, toda fama, toda riqueza, toda juventude, né, também. Ele possui todas essas 6 questões aí que nós estamos falando aqui na sua plenitude. Isso é Bhagavan. É o aspecto pessoal de Deus, personalíssimo de Deus. E quando você descobre esse aspecto de Deus, você tem um relacionamento com ele. E esse relacionamento entra na questão de Bhakti. Bhakti Yoga quer dizer a yoga da devoção, do serviço devocional. Yoga é uma escada, eu sempre faço esse recorte. O yoga é uma escada para você subir para Deus, para voltar para o caminho da autorrealização. Como você vai subir essa escada? O praticante de yoga tem vários tipos, né? Tem o Jnana Yoga, ele que acredita que só através do intelecto ele vai chegar em algum lugar. Jnana Yoga. Aí você tem o Karma Yoga, ele acredita que através de viver no mundo e você fazer certas caridades, certas questões, certas atividades. A atividade é o Kriya, né? Certas atividades numa consciência tal, você vai ser levado a esse caminho, Karma Yoga, né? E você não vai se machucar muito desse mundo. Então você vai progredindo. Uma questão do Karma Yoga é muito presente no pessoal que pratica num sentido, tá? Num aspecto, não é todo não. Quem pratica do Kriya Yoga, tá certo? E também tem essa questão do Karma Yoga resvala um pouquinho no pessoal que pratica o Tantra Yoga, resvala um pouquinho essa questão, porque vai lidar com a atividade. E essa questão do Karma Yoga vai resvalar também, sabe em quem? No Jainismo, né? Vai resvalar um pouco essa questão do Karma Yoga, beleza ou não? Você quer subir essa escada. Depois você tem a questão da Raja Yoga, de Patanjali, né? E essa Raja Yoga é popularmente chamada de Astanga Yoga, e muitos dão outros nomes para dizer. E popularizou-se no mundo que meditação yoga é aquela postura que você faz e fica meditando, solitário ali e tal, numa academia ou outro local qualquer.
Não, mas isso aí, a yoga, tem vários tipos de yoga. Aquilo lá é Raja Yoga, Astanga Yoga. Tá certo ou não? Subindo um pouco mais aí, chegamos em Bhakti Yoga, a suprema de todas as yogas, né? Então, os Vedas vão tratar desses assuntos aí, tá certo? Nós falamos sobre os Upavedas. Foi os Upavedas que a gente falou? Não. Foi para os Vedangas. Nós explicamos em vídeos anteriores sobre os Vedangas, né? Que é descrito no Mundaka Upanishad, que é um suplemento que são Vedas auxiliares dos Vedas, ou seja, você tem um dicionário, você tem essa questão toda. E a gente vai tentar tratar nesse vídeo que nós estamos falando, nesse preâmbulo que nós estamos fazendo, sobre o que é os Vedas, tá bom? E aí, chegamos nessa questão desse mundo material, nesse relacionamento, nós estamos dentro do mundo material, aí surge Brahma, o primeiro ser criado. O Senhor Brahma, que é o número 1, não sei se a cerveja Brahma vem disso aí, não sei se eles bolaram o nome dessa cerveja por causa disso, não sei. Mas eles sempre falam que é o número 1, né? Mas vai saber, não sei. O conhecimento que esses caras tiveram lá no passado para falar sobre... dar exatamente esse mesmo nome, com o mesmo H que tem quando você faz a transliteração. Mas enfim. E aí, do umbigo de lótus do Senhor Mahavishnu, surge desse lótus Brahma. Né? Ele é nascido de Vishnu. Né? Então Vishnu é a fonte de Brahma. E de Brahma nasce Shiva. Então a origem de tudo vai repousar em Vishnu, Krishna, não tem jeito. Né? E aí o Senhor Brahma, ele faz meditação, depois da meditação passa austeridades, ele chega na autorrealização e ao Krishna estando satisfeito com o serviço devocional do Senhor Brahma, né? O que ele faz? Ele toca o som da sua flauta e o Senhor Brahma, através dos seus 8 orifícios, ele ouve o som da flauta de Krishna e ele vai transmitir esses versos em sânscrito, tá certo ou não? Que é o que? O Mantra Gayatri. E aí o Senhor Brahma, ele tem um vislumbre. O que ele vê? Ele vê esse mundão de meu Deus aqui e ele tem um vislumbre do mundo espiritual. Ele vê os planetas Vaikunta, ele vê Goloka Vrindavana, ele vê atividade, ele vê pessoas. Poxa vida, aqui é o mundo espiritual, onde as pessoas são eternas. Já pensou você estar num lugar que você vai ser eterno, que você não vai morrer de jeito nenhum? Que bacana, né? Mas para chegar lá, como é que faz, meu irmão? Então a literatura védica vai tratar desse assunto. Então Brahma, ao vislumbrar o céu espiritual, ele tem elementos, porque o mundo material é um reflexo do paraíso, meu amigo, minha amiga. Para falar em linguagem aí que você ocidental compreende. É um reflexo. Tá certo ou não? Beleza? E esse reflexo foi reproduzido aqui nesse mundo. Só que esse mundo aqui, como Deus ele te dá a liberdade e o livre-arbítrio, o que acontece? Você é alma espiritual. Mas você não é obrigado a estar no céu espiritual. Você é uma energia marginal. Então você contempla o céu espiritual e você contempla o céu material. E você escolhe, pela sua pequena independência, vir para o céu material. Ao estar dentro desse céu material, desse mundo material, você está condicionado a esse mundo material, que é feito de 3 elementos básicos aí. Trikalagya, que conhece é o passado, presente e futuro, mas os 3 modos da natureza material, né? Os 3 gunas, né? Que bondade, paixão e ignorância são energias invisíveis a nós, mas que nos afetam. Então você vai ser influenciado por essa energia. Então, como que eu posso exemplificar isso? Por exemplo, quando você está preso numa cadeia, por mais que você tenha um comportamento fora da cadeia, quando você está naquele espaço, você vai ser forçado a agir mesmo contra a sua vontade em certas situações. O líder da cadeia lá dentro, quem manda é ele, vai te dar uma missão, você vai ter que fazer, porque você vai ser obrigado. Você está naquele ambiente, meu irmão, naquela atmosfera. E essa atmosfera, esse ambiente vai influenciar teu comportamento. Falando de grosso modo, então os modos na natureza material irão influenciar teu intelecto, irão influenciar tua mente, tuas palavras, o seu pensamento, tá certo? O seu modo de ver o mundo.
você vai estar influenciando o tipo de comida que você vai gostar, o tipo de ambiente. E eles competem entre si, correto ou não? Então a literatura védica, como Krishna, Deus, ele conhece o presente, passado e futuro, ele é onipotente, onisciente, onipresente. O que ele faz? Ele consegue vislumbrar, ó, as pessoas vão fazer isso, ó. É que nem um governante, ele constrói uma cidade e ao mesmo tempo ele constrói uma prisão, porque ele percebe que há pessoas dentro da sociedade que terão uma tendência para o crime. Beleza ou não? Falando a grosso modo assim para você entender do outro lado. Esse preâmbulo todo para explicar essa questão. É muito importante fazer essas ressalvas, né? E dentro dessa prisão, você vai ter um comportamento. Tem prisioneiros que têm um bom comportamento, tem uns que mais ou menos, e tem outros que, enfim. Então, esses modos da natureza material que competem entre si, enquanto a gente não superar eles, todo o nosso conhecimento vai resvalar esse limite. Compreende? Então, o modo da bondade é superior ao modo da paixão e da ignorância. Mas, como nós estamos no mundo material, sempre essa bondade não é uma bondade pura. Ela é uma bondade que tem algum resquício da ignorância, algum resquício da paixão ou o próprio resquício da bondade material. Então a gente não consegue permanecer nessa bondade, então a gente cai. Ou devido ao orgulho, à arrogância, a gente vai cair. Por isso que vem essa frase famosa, o orgulho precede a queda, enfim. E aí, nós chegamos nessa condição. Então, dentro dessa prisão, você tem uma literatura que foi feita, que Deus nos deixou. É os Vedas, beleza ou não? Eu fiz esse preâmbulo para mostrar para você. E ele transmitiu esse conhecimento para quem? Para Brahma. E esse conhecimento era o quê? O Gayatri Mantra, que nós cantamos. Os Brahmanas, as pessoas que cantam o Mantra Gayatri, Srila Prabhupada Ki Jai, sempre o Acharya fundador da ISKCON BBT. Eu sou um afrodescendente, dizem por aí, mas eu sou uma alma espiritual. Né? Nasci no Ocidente, fui iniciado, recebi o cordão sagrado e canto 3 vezes ao dia o mantra sagrado Gayatri Mantra. E ainda dizem que Srila Prabhupada era preconceituoso, era machista, taxista, qualquer coisa. E não só fez isso, como ele deu para as mulheres também o Mantra Gayatri. Vocês vão cantar o Mantra Gayatri 3 vezes ao dia, acabou. Vocês são brahmanis também, acabou. Olha o que ele fez. No mundo inteiro. Aí você vê japonês, você vê africanos, você vê aí índios, você vê qualquer pessoa cantando Mantra Gayatri. Maravilhoso, hein? Glória a Deus. Então esse Mantra Gayatri é o som da flauta de Krishna. E esse som da flauta de Krishna, Gayatri é uma personalidade que está simbolizada na mãe Sarasvati, que está simbolizada também a mãe Sarasvati e a esposa de Sr. Brahma, que é a deusa da sabedoria, do conhecimento. E ela representa o Gayatri também. Sarasvati, né, a deusa da sabedoria, que guia os estudantes, né, do caminho da verdade, também tem a presença de quem? Nada mais, nada menos que Durga, a esposa do Sr. Shiva. Tá certo ou não? Que faz parte do Gayatri também. E uma outra personalidade, que é a esposa do Sr. Vishnu, Lakshmi, né? Que vai estar presente. Então, essas 3 juntas fazem parte do Gayatri sagrado. Om Bhurbhuva Swat Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Jyoyona Prachodayat. Eu estou cantando esse mantra porque esse mantra qualquer pessoa canta no mundo aí, está na internet, você pode ver. Mas se você não recebe o mantra de uma pessoa que está na sucessão discipular, né, ele não tem, ele vai produzir um efeito, mas o efeito não vai ser o desejado. Beleza ou não? Então, quando você aceita a autoridade de alguém, né, tá certo? Você aceita o parampará. E se você for sincero nessa sua prática, você vai no processo você vai se autorrealizar. Mas enfim, então os Vedas são a mãe. Beleza ou não? Para você compreender Deus Supremo, o Pai Supremo, você tem a instrução da Mãe Vedas que vai te apresentar Deus. Beleza ou não? É isso que eu queria dizer. Então os Vedas é esse conhecimento, é tudo esse conhecimento que é feito na milenar cultura da Índia. E esse aspecto impessoal, como falamos no começo, é o que permeia o Ocidente, infelizmente. Mas enfim, faz parte. Né? O impessoal não é errado, tá certo? Então, se você contempla a natureza, se você olha para o sol, você está se purificando, por incrível que pareça. É o aspecto impessoal de Deus, vai te purificar, meu camarada.
Essa aqui é a questão. Né? E se você canta o Mantra Gayatri, esse Mantra Gayatri ele foi se expandindo. E os Gaudiya Vaishnava cantam, tem o Mantra Gayatri, essa primeira linha que eu cantei. E o Mantra Gayatri, que tem uma expansão de 5 entidades que estão lá no Mantra Gayatri, que representam cada uma dessas deusas que eu estou falando para você, ela vai te iluminar o teu caminho. Então, o mantra, ele tem uma questão de Mula Mantra e Bidya Mantra. Mula Mantra é o mantra raiz e Bidya Mantra é a semente. Então, a partir do momento que você canta o Mantra Gayatri, essas orações, nessas orações, elas contêm o quê? A semente. Mas para essa semente brotar, tá certo? Essa semente quem dá é o masculino. Mas dentro de cada mantra, dessa primeira linha que cantamos aqui, Om Bhur Bhuva Swat Tat Savitur Varenyam Bhargo, esse Varenyam Bhargo, quer dizer, essa potência que é feminina, essa energia de Deus que é feminina, a mãe Sarasvati, Durga e Lakshmi, a deusa da fortuna. Essa potência feminina vai pegar essa raiz, essa semente e vai fazer com que ela brote no nosso coração esse conhecimento que esse mantra está trazendo. Porque no espiritual não tem diferença entre o nome, forma, não tem diferença. No mundo material o nome e a forma tem diferença, mas no mundo espiritual o nome e a forma não tem diferença. Então você vai realizar internamente esse conhecimento. Tá certo ou não? Então, quando você vai avançando nessa prática aí, né, você veja que esse Mantra Gayatri foi expandindo, chegou nos 4 Vedas que a gente vai falar agora. Então, os Vedas representam o quê? Veda Vyasa, ele pegou e dividiu os Vedas em 4 partes. Porque ele achou que, para que as pessoas pudessem entender melhor os Vedas, ele pegou os Vedas e dividiu. Então o Mantra Gayatri foi se expandindo e foi dividido. Então, para Paila Rishi, ele tornou-se o professor, que era discípulo de Veda Vyasa, o compilador dos Vedas, ele deu o Rig Veda. Jaimini tornou-se o professor do Samaveda. Vaishampanya tornou-se sozinho o professor do Yajurveda. Yajurveda é muito vasto, é grande, ele tem 2 partes, a parte escura e a parte clara. O Samantu Muni Angira, que foi muito devotado, foi confiado a ele o Artava Veda. Esse Artava Veda é o 4º Veda que foi incorporado aos 3 Vedas originais. Romaharshana Rishi ficou com os Puranas e outros registros históricos, os Itirasas, enfim. Originalmente, no sacrifício que fizeram em Naimisharanya, né, iria ser narrado o Srimad Bhagavatam, que é o Purana Imaculado. Esse Romaharshana Sutta, que é o pai de Sutta Goswami, iria narrar o Srimad Bhagavatam. Mas ele ofendeu Baladeva, o irmão de Krishna, que estava fazendo peregrinação, não participou da batalha de Kurukshetra. E aí, Baladeva, ele não quis lutar. Falou assim, não vou participar dessa batalha. Por quê? Porque, olha só, o Mahabharata vai nos dizer que Balarama gostava de Duryodhana. E Krishna gostava de Arjuna. Não tenta entender isso aí com a mente material, irmão. Então, Balarama não foi lutar, não vou lutar nessa batalha. Eu vou lutar contra o meu irmão, não vou fazer isso. Então ele foi peregrinar por toda a Índia. Quando ele chegou em Naimisharanya, Romaharshana Rishi ofendeu Balarama. E Balarama pegou, você é muito poderoso, então vou encostar essa gramacuxa em você e ele morreu. Aí o pessoal ficou atônito, pô, Balarama, e agora? Como é que vai fazer? Tranquilo. Eu sou a Suprema Personalidade de Deus também. A minha diferença para Krishna é que eu sou branco e Krishna é o escuro. E tem muitas pessoas que acusam o Srila Prabhupada de racismo, né, meu? Sendo que ele trouxe Krishna, que é o Syama Sundara, um negro. Você sabe a cor de Deus? Krishna é negro. Mas de um tempo para cá, de uns anos para cá, mostram Krishna, retratam ele como azul, aquela tonalidade mais clara, mas ele mesmo é uma tonalidade Syama Sundara. Beleza ou não? E aí, o filho de Romaharshana Rishi, Sutta Goswami, que estava presente, o que Balarama fez? Balarama, que ele é o guru original, ele falou, não tem problema.
essa criança aqui, eu vou dotar de poder, vai ser o conhecedor de todos os 4 Vedas, de todos os Puranas, de todos os Shastra, Dharma Shastra e tudo isso aqui, de todas as visões védicas. Eu abençoo para que ele narre agora, sem impedimentos, o Srimad Bhagavatam. Então, Balarama abençoou Sutta Goswami. Sutta Goswami foi alçado a Vyasasana, ao sana mais elevado, e começou a narrar para os sábios de Namaicharanya, né, encabeçados por Shaunaka Rishi. Shaunaka era o principal entre os rishis que estavam fazendo aquele sacrifício. Pô, vai chegar Kali Yuga. E eles começaram a fazer as orações e ouvir o Srimad Bhagavatam. Olha só que lindo, né? Balarama é Balarama. Então, esses 4 Vedas e esses Puranas, né? O Srimad Bhagavatam vou deixar por último aí, um outro momento a gente vai falar para ele. Então, nós temos os Vedas aqui, ó. Que está aqui dentro desse balão aqui, meu amigo. Aqui, ó. Vamos pegar nosso pincel. O Shruti. Na literatura védica você vai ter a questão do Shruti e o Smriti. Shruti é os Vedas originais, Smriti é a lembrança dos Vedas. Então o Shruti o que é? É o Rig Veda, é o Arjur Veda, é o Artava Veda, é o Sama Veda, é conhecimento. Beleza ou não? Certo? E esses Vedas é conhecimento. Beleza? Esse conhecimento é o conhecimento necessário para você se autorrealizar, mas tem todas as questões da humanidade tá aqui dentro dos Vedas. Tá certo? E cada Veda, cada um desses 4 Vedas, né, tem 4 categorias dentro de cada Veda, né? 4 camadas dentro de cada Veda, que esses aqui que nós fizemos o círculo aí, tem 4 camadas, 4 categorias, que são: primeira camada, Sanhita, são as coleções de hinos. Brahma Sanhita quer dizer um hino. Tá certo? Que então, quando usados em sacrifícios védicos, esses hinos são chamados de mantras. Brahmana é a segunda camada, contém explicações em prosa de rituais de sacrifício. A terceira camada, Aranayaka, contém pensamentos filosóficos semelhantes aos dos Upanishads, mas ao contrário dos Upanishads, não estão separados dos rituais. Então, essas coisas estão ligadas com os rituais. Dessas 3 camadas aqui, olha que interessante, surge o Upanishad. O Upanishad, que é dentro dos Vedas, contém especulações filosóficas sobre revelações dos Vedas, natureza da realidade. Então, os 4 Vedas se expandem e chegam nos Upanishads, nessa categoria, e cada discípulo de Veda Vyasa recebeu um Veda. Esses Vedas têm 4 camadas, e essas camadas chegou na última camada, que é o Upanishad. Então os discípulos dos discípulos dos discípulos compilaram 108 Upanishads. E cada Upanishad, sentar-se perto para ouvir, é a expansão desses 4 Vedas. Você viu que a gente começou com o Manta Gayatri, o som da falta de Krishna, esse som entrou no ouvido de Brahma. Ele reproduziu o Gayatri Mantra, a Mãe Veda, que representa essas 3 que eu falei para você, que também representa Vishnu, Shiva e Brahma. Então você canta de manhã representando Brahma, ao meio-dia representando Vishnu, de manhã pode ser representado Sarasvati, ao meio-dia a Mãe Lakshmi, ou Vishnu, e à tardinha, né, ao anoitecer ali, é o Senhor Shiva ou a Durga. Olha só que bonito, né? E nos tempos da consciência de Krishna, ou uma igreja católica, ou qualquer lugar que tenha, você vê que esses 3 horários são muito, muito importantes, né? E você que tem esse hábito aí, não importa o que você faça aí, meu amor, se você tem o hábito de orar nessas 3 partes do dia aí, você é uma pessoa abençoada. Com todas as falhas que você tem, com todos os erros que você possa cometer, que as pessoas possam te criticar, essas atividades te salvarão no momento mais trágico das nossas vidas, que vai ser o momento da nossa morte, né? É isso mesmo. Então, cada Veda tem 4 categorias. Na quarta categoria, você tem os Upanishads, que são 108, foi se expandindo. Né? Isso tudo engloba o quê? O Shruti, ouvir. Tá certo? Então, o Veda é conhecimento. E os Vedas têm uma característica também. O que é? A palavra Veda, por sua vez, vem da raiz Vid, que significa saber.
Esse saber tem 4 dimensões. Os Vedas, todo o conhecimento dos Vedas tem 4 dimensões dentro dele também. Tem 4 categorias e 4 dimensões. Satyam Vidyade, aquele que existe. Em outras palavras, aquilo que pode ser experienciado. Se os Vedas, você ouve os Vedas. Se ele pode ser experienciado, você vai ter uma experiência. Se essa experiência for real, você vai descrever essa experiência, correto? Então você vai fazer um outro Veda, seguindo uma tradição. Por isso que foi se expandindo. É difícil entender isso? Não, acho que não, né? E se você é autorrealizado, você vai expandir esse conhecimento. Vai tornar esse conhecimento palatável para outra pessoa que não está entendendo aquilo que anteriormente pessoas do passado entendiam facilmente. A segunda dimensão dos Vedas é Vetigyana, aquilo que pode ser conceituado, ou seja, aquilo que podemos elaborar conceitualmente em nossas mentes. Vinte Vicharane, aquilo que pode ser analisado, isto é, não é apenas uma questão de fé, mas de provar por si mesmo que funciona. Então você vai realizar dentro da sua consciência. Eu não acredito na energia elétrica, beleza. Eu não estou vendo, eu não acredito na energia elétrica. Até que você encosta num lugar ali, você leva um choque. Pô, agora eu acredito, hein? Eu senti. Então, dentro da literatura védica, vai vir uma palavra, vai vir dentro dos Vedangas, né? Você tem uma questão, e dentro da lógica, ali, você tem pramanas, meios de se obter conhecimento. Então, os Upavedas, nós falamos anteriormente em outro vídeo, são esses correlários aí que ajudam você a entender melhor os Vedas, beleza? Então, nós temos aí essa terceira camada, a segunda camada, tá certo? Vamos para a terceira camada, dimensão do Veda, que é Prapti. Aquilo que pode ser atualizado a partir das experiências. Então, se alguém tem uma experiência com os Vedas, e essa pessoa autorrealizada, está na corrente de sucessão discipular, ela vai narrar essa experiência. Quer dizer, essa Prapti é a quarta camada, dimensão. Então, tudo isso aqui é Veda. Então, por isso que o Vedas tem essa questão. Né? Por isso que não dá para você dizer que certas questões é falso, porque uma pessoa pega uma escola ali, ele vai começar a praticar aquilo, ele se auto-realiza naquilo, segue aquela tradição e ele vai produzir algo. É Veda, Veda é conhecimento. A Bíblia é Veda? É Veda, conhecimento, lógico. A experiência na vida de Cristo e dos próprios discípulos de Cristo, né? Do próprio Paulo, que não viveu, não conheceu Cristo, mas através dos escritos ele acreditou naquilo, ele absorveu aquilo e começou a escrever aquilo. Então ele compreendeu, ele realizou, ele escreveu e isso fez a diferença na vida de muita gente até os dias de hoje. É difícil entender isso? Isso aí é Veda, conhecimento. E o conhecimento pode ser por várias coisas, né? Então isso aqui é Veda. E esses Vedas aqui, eles foram se expandindo. Então, nós temos várias classes de pessoas que estão na bondade, paixão e ignorância, e os Vedas eles vão trabalhar com pessoas que estão na bondade, paixão e ignorância. Quando você vai ensinar matemática para uma criança do primário, dos anos iniciais, você tem a matemática elementar, tá certo? E da matemática elementar você vai ensinar a criança a contar primeiro, né? Depois que você vai partir para outras questões. Você vai ensinar matemática da nono ano? Não vai. Mas é proibido isso? Não, mas a criança tem uma evolução que ela vai ter natural. Então os Vedas, eles partem desse princípio que cada um está numa questão ali. Mas nós observamos na vida que muitas crianças são superdotadas, né? Então elas aprendem facilmente aquilo, não só aprendem aquilo, como superam os professores que as estão ensinando. Isso pode acontecer. E dentro deste mundo tem essas pessoas que são os rishis, são os grandes sábios, e são as almas autorrealizadas também. Tá certo ou não? E os Smriti, que são os Smriti? Os Vedangas são Smriti. Os Puranas são Smriti. Os Upavedas, que nós falávamos, né? Em outros vídeos, são os Smritis. Então, os Upavedas são o quê? Ó? Upaveda, o Ayurveda, a medicina, né? Está associado ao Rig Veda. Danu Veda, a ciência militar bélica, o Ayurveda, a diplomacia também. Gandharva Veda está a música, a dança, está associado ao Samaveda também, entra a questão da Garbhadana Sanskara, onde você faz o homem e a mulher que irão se casar,
tem toda uma cerimônia, uma preparação do corpo, uma preparação da mente, dos alimentos que vão ingerir e das orações que farão para ter aquela copulação, para que atraia uma alma que vem habitar no sêmen, que vai se unir com o óvulo da mulher, para que venha uma boa alma. É isso. Garbhadana Sanskara. Quando você faz essa relação pelo egoísmo, pela luxúria, tão somente por ela, embriagados, numa noite, e se copulam só pelo nome do sexo, e por um acidente vem uma criança, não foi desejado isso, tá certo ou não? Então, esse reflexo de progênie que vem assim no mundo, vai refletir mais cedo e mais tarde na gente. Há almas tão elevadas que mesmo o pai e a mãe tendo feito, não tendo preparado certamente aquela questão, eles vêm por uma misericórdia sem causa. Existe essa misericórdia sem causa, sempre vai existir. Eles habitam naquela questão. Hiranyakashipu era um grande demônio, mas nasceu na família dele. Prada Maharaj foi um devoto puro de Krishna, do seu Nishingadeva, pô. Né? Isso também, então, tem essas questões da literatura védica. Então, esse Smriti vai expandir para conseguir chegar em todas as pessoas. Então, você vai estudar os Vedas, você tem os Vedangas. Né? Os Vedangas, o que são? São disciplinas auxiliares dos Vedas, são instruções da recitação, o rito de passagem, que é o Kalpa, Shiksha, Vaikanana, trata da gramática, Nirukta, a etimologia, a origem do significado das palavras, Chanda, lida com a prosódia, abrange a métrica, a poesia, a recitação, Jyotisha, que vai falar sobre os astros, a matemática, a física, e vai falar sobre a astrologia, a numerologia também entra aqui. A questão ali, lá em cima, dos Upavedas, os Upavedas são o quê? É o Ardu Veda, o Dharma Veda, o Gandharva Veda, que nós estamos falando aqui, né? E o Artha Shastra, né? Trata da economia, está associado ao Artava Veda. Então, o Ardu Veda, Rig Veda, Dharma Veda, a ciência do Dharma Veda, que vai tratar da arte da guerra, enfim, da diplomacia, da administração do reino. Ardu Veda, tá ligado ao Ardu. Gandharva Veda, música, progênie, dança, teatro, pintura, enfim, as belas artes. Tá? Artha Shastra vai tratar da economia, está associado ao Artava Veda. E também tem aquela questão de como construir, Vastu Shastra, né, que vai tratar dessa questão da construção, enfim. Tá? Isso aqui é o Upaveda, é um suplemento que você vai estar lá no mundo, você vai fazer atividades da medicina, da guerra, então, como que vai fazer isso de acordo com os Vedas? Então, esse é o Upaveda, né? É considerado um Smriti, a lembrança dos Vedas, que dão suporte aos Vedas. Deixa eu aqui diminuir aqui, ó. Só tirar isso aqui um pouco. Aqui tá, deixa eu ver aqui. Pronto. Vou pôr mais para cá aqui, ó. Pronto. Então, os Smriti, a gente falou sobre os Vedangas, é Smriti, os Puranas são Smriti, são 18 Puranas, Puranas no modo da bondade, da paixão da ignorância, tem o Purana Imaculado que está transcendental, tudo isso. A gente falou sobre os Upavedas, que Ayurveda, Dharma Veda, Gandharva Veda, Artha Shastra, o Kama Sutra vai entrar aqui, com certeza. Falamos sobre os Vedangas, né, sobre os dicionários e tal, a métrica, as regras de cada coisa, para você entender melhor os Vedas. É como se fosse o dicionário, a etimologia, o léxico e a gramática, a fonética, a métrica da poesia, né? As regras, enfim, isso aí é o Vedanga, né? Para você compreender melhor os Vedas. Os dicionários também, tá certo? E também a questão de interpretação, qual é a compreensão correta, né? E tem um Pramana, meios de se obter conhecimento, qual que são os melhores, né? Tem vários meios de se obter conhecimento. E aí você entra na questão tem a propedêutica, né? Essa introdução. Os Vedangas seriam a propedêutica, conhecimentos preliminares, para você adentrar aquele assunto depois com uma melhor compreensão, né? Com as regras e tal. E você tem a hermenêutica da interpretação, tudo isso aí é o Vedanga. O Upaveda, aquela questão da medicina, das artes, dos relacionamentos, enfim. Depois nós temos aqui, ó, falamos sobre o Vedanga, deixa eu pegar aqui nosso pincel. Nós estamos falando sobre Smriti. Aqui dentro é os Vedas, esses Vedas foram expandindo até os Upanishads, são Shruti, ouvir.
disso aqui vai se expandir mais ainda. Aquele som da flauta de Cristo está se expandindo ainda, o Manta Gaita. Olha só que louco. Então eles se expandiam dos 8 Puranas. A gente viu que Veda Vyasa deu os Puranas, né, para tal pessoa. E ele pessoalmente ele vai compilar o quê? Para todo mundo, para os Dvijabandas. O Dvijabanda é uma pessoa que nasce na família de Brahmana, mas não quer ser Brahmana, ele quer ser outra coisa. Então ele é amigo dos Brahmanas. Ele nasceu na família de Brahmana, mas ele não tem qualidade de Brahma. Então, para essas pessoas, para os Shuddhas e para as mulheres, né, ele deu o Mahabharata. O Mahabharata é também o Smriti, né? O Mahabharata tem mais de 110 mil versos, tá ok? E o Mahabharata vai tratar do quê? Do Dharma. Para as pessoas comuns, de qualquer tipo de condição. Meu irmão, não sei se você está no modo da bondade, no modo da paixão, no modo da ignorância. Não sei. Não sei se você é um Brahmana qualificado ou não é qualificado. Isso aqui é o Mahabharata para toda a humanidade. É a maior e melhor epopeia da humanidade. Chama-se Mahabharata. 110 mil versos. A gente vê Mahabharata por aí com 200 páginas e fala assim, que afronta. Isso aqui é uma ofensa ao Mahabharata, pô. Pelo amor de Deus, cara. É uma ofensa, cara, né? Você não vai conseguir, você não vai ter detalhe de todas as histórias que estão contidas no Mahabharata com esse livro aí, né? Mas enfim, esses 110 mil versos aproximadamente, tem mais de 100 mil versos, mas 110 mil versos contando Harivansha, né? E aí, o que acontece? O Mahabharata é feito para essas pessoas, qualquer um. Você tá dentro da casta, tá fora da casta, você, qualquer um, você é comedor de cachorro, não importa. Você é milete, né? Não importa, meu filho. Você toma aqui pra você, ó. Opa. Toma aqui pra você isso aqui. Então, isso que é maravilhoso nos Vedas. O Mahabharata é isso aí. Só que Veda Vyasa não estava satisfeito ainda. Ele queria compilar o Mahabharata, só como era muitos versos, ele falou assim, pô, preciso de um escritor, uma pessoa que vai escrever, um escriba, né? E aí o Sr. Brahma apareceu no eremitério de Veda Vyasa e ele falou, pô, Sr. Brahma, ô avô, eu preciso aqui de um escriba, meu. Quem que pode ser meu escriba? Ah, convida, tem tantos sábios aqui, eruditos aqui, mas chame Ganesha, né? E Ganesha apareceu no eremitério e começou a compilar, só que Ganesha falou uma questão, ó, eu vou escrever esse Mahabharata, mas eu não posso ser interrompido. Eu vou escrever. Se você parar de falar, eu vou parar de escrever, eu vou embora. Aí Veda Vyasa falou, tudo bem, mas com uma condição. Eu vou falar alguma questão aqui, se você não entender, Ganesha, Ganeshinha, se você não entender o que eu estou falando no sânscrito, que é aquela questão, você pergunta, que eu vou explicar para você, e ele já ia elaborando na mente, né, para não parar. Então teve que parar para ele entender o que estava escrevendo. Então, Ganesha, quem foi o primeiro estudante do Bhagavad Gita? Porque dentro do Mahabharata tem um Bhagavad Gita. O primeiro estudante do Bhagavad Gita, da canção falada pelo Senhor Supremo Sri Krishna, Arjuna ouviu, Sanjaya ouviu, no campo de batalha, Dhritarashtra ouviu. Beleza ou não? Mas quem depois de ter o Bhagavad Gita já está feito. Então, ele está escrevendo o Bhagavad Gita, estudando o santo diálogo do Krishna e Arjuna. Justamente Ganesha, né? Muitas pessoas e muitos Vaishnavas aí compreendem mal Ganesha, né? Ganesha, o Srila Prabhupada, logo do Néctar da Devoção, né? A ciência completa da Bhakti Yoga, ele vai explicar para nós que deveríamos ter aí, dentro dos templos, né, uma deidade, antes de você entrar no altar, para você pedir as bênçãos para Ganesha, para tirar os obstáculos na adoração a Sri Krishna, a Deus, né? Olha só, ele remove os obstáculos também. Ele tem uma posição muito especial dentro das tradições Vaishnavas também, olha só. E muitas pessoas veem o lado só do Ganesha que dá dinheiro, né? Esse lado aí que da sabedoria. Por isso que ele também tem questões da sabedoria. Então ele foi o primeiro estudante que compreendeu não só o Bhagavad Gita que está dentro. Olha só que benção. Ganesha. Então, a esse Ganesha é dado o nome de Ganapati.
Prabhupada descreve isso aí. Então, o Mahabharata foi se expandindo e mesmo assim, Vedavyasa não estava satisfeito. Mas enfim, isso aqui é Smriti. O Upavedas nós já falamos, né? Que são o Arjuveda, lá no Vedas, o Gandhava Veda. A gente falou sobre os Vedangas. Os Sadarshnas são 6 pontos de vista. Dentro dessas dos Vedas tem 106 pontos de vista de enxergar toda essa filosofia, de enxergar ela, de todo esse conhecimento. Como que eles vão enxergar? Tem uns que vão enxergar de bondade, vão enxergar, vão analisar através de quê? Então você tem 6 sistemas filosóficos. E esses 6 sistemas filosóficos são os Sadarshnas, que são ásticas, né? Tem o Nyaya, que vai estabelecer a lógica, as regras, enfim, a epistemologia. Vaisheshika, que vai dar com questões de metafísica também, vai enumeração da terra, água, fogo, ar, todos os elementos que existem no mundo, né? O Mahatattva era energia, o Purusha Supremo olhou para essa energia, através do olhar, ela veio a existir. Ela ficou lá desfigurada. A energia ali manifesta depois. O seu Brahma recebe o conhecimento, e do conhecimento de Krishna, ele vê o mundo espiritual e começa a pegar esses elementos, e aí o engenheiro do universo começa a dar forma e vai criando cada entidade a mando de Deus, tá bom? Né? O Sadarshana, esse é o Nyaya, o Vaisheshika é a segunda escola, Sankhya Yoga é a terceira escola, desses pontos de vista aqui, de como ver. A Yoga, como falei para vocês, que também tem essa questão, é pôr o pé na jaca, meu irmão. Essa expressão é pôr o pé na lama. É trabalhar e fazer atividade. Né? Você tem todo esse conhecimento, irmão, mas tudo bem. Você vai fazer essa atividade. Você pode ser em Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga. Né? Depois você tem o Mimamsa. Né? Esse Mimamsa aqui vai tratar da autoridade suprema dos Vedas, vai trabalhar em conjunto, por incrível que pareça, com o Vedanta, que vai tratar do fim do conhecimento. Cada uma dessas questões, vou ter que fazer vídeos à parte para falar sobre cada uma dessas escolas aqui e desses outros elementos que falamos anteriormente. Mas por agora nós estamos falando, tudo isso aqui é Veda. Faz parte de todos os Vedas, tudo isso aqui é Veda. Beleza ou não? Né? E a alma condicionada, por outro lado, é dito que tem 4 tipos de defeito. Ela comete erros, ela tem sentidos imperfeitos, ela tem a propensão a enganar e a ser enganada. Essas almas autorrealizadas, quando lidam com os Vedas, o Parampara e Deus, os Vedas, são a Paurushé, eles estão livres desses erros aí, beleza ou não? Beleza? E aí, esses são... Falamos sobre os Sadarshnas, beleza? Aqui tem o Dharma Shastra, né? Dharma Shastra é o quê? Dentro do Mahabharata, nós temos os 4 Purusharthas, os 4 caminhos da religião, na filosofia védica. Dharma, Artha, Kama e Moksha. Então você tem a fase Brahmachari, você tem a fase Grihastha, vida de casado, vida de estudante celibatário, vida de grihastha, de família, vida de retirado da vida familiar e vida de renunciante, que é o sannyasi. Quem é Shuddha pode permanecer até o fim da vida casado, tá tudo certo. Né? Quem é Vaishya, a mesma coisa, se não me engano. O Kshatriya ele pode retirar-se e o Brahmana, mesma coisa. Só que nós estamos em Kali Yuga, né? Então cantar o santo nome de Deus em Kali Yuga é o remédio para a era de Kali, é o sacrifício todo nesse simples. Tudo você vai ter através, tudo isso que nós estamos falando aqui, você vai ter e muito mais, até o Mantra Gayatri está contido aqui dentro dele, Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isso aí vai limpar sua mente, vai limpar tudo, todos os tipos de sacrifício, tudo que nós estamos falando aqui, essa compreensão está tudo embutido nele, irmão. Né? E o Mantra Gayatri, quando você que é Vaishnava, João, mas espera aí. Se o Mahamantra Hare Krishna é isso aí tudo, por que eu sou iniciado no Mantra Gayatri? Esse Mantra Gayatri para te ajudar no cantar, para purificar mais ainda o teu caminho. E você vai perceber um dia que não tem diferença em certos pontos ali. Só que para o momento você tem que compreender essa questão. Né? Então o Dharma Shastra,
é um capítulo dentro dos capítulos finais do Mahabharata, que vai tratar vai falar da religiosidade. Então o Mahabharata vai conter capítulos que vão falar sobre Dharma Shastra, né? Artha Shastra, desenvolvimento econômico, Kama Shastra, que vai falar sobre aquela questão dos prazeres, né? Que nós falamos anteriormente nos Upavedas, né? Depois você tem Moksha Dharma, liberação. Você está nesse mundo, você sabe que você tem uma transição. É literatura védica. Só que, com tudo isso, o Vedavyasa não estava satisfeito ainda. O que aconteceu? Por que ele não estava satisfeito? Porque, apesar de tudo isso, ele falou sobre tudo isso aqui, mas ele não enfatizou uma questão: o serviço devocional. E as pessoas iriam fazer certas expiações, mas elas iriam se pegar o ritual e as questões materiais em detrimento do avanço. Então elas iriam se perder no caminho. Então aí o Narada Muni apareceu, né, no seu eremitério e falou: sabe por que você está assim? E um dia que eu for falar sobre o Srimad Bhagavatam, vou descrever o nascimento, como que surge, em que concepção surge o Srimad Bhagavatam. Quando a gente fala do Srimad Bhagavatam, pode parecer exagero, né? Mas o Srimad Bhagavatam que você tem aqui, olha só, o Srila Prabhupada deu o Srimad Bhagavatam para todas as línguas do mundo. São 12 cantos. Na língua portuguesa, a primeira tradução completa nosso Shiksha Guru Ijula Swami, Ijula Prabhu agora, né? Que tem um irmão gêmeo, né? A gente fala, pô, mas esse é o nosso guru, meu amigo, minha amiga, você que me ouve aí, nosso guru é Srila Prabhupada, nós somos iniciados por Srila Prabhupada, nós temos outros Shiksha Gurus, gurus instrutores. Somente um devoto puro pode ser guru. Quem não é devoto puro não pode ser guru. Ele pode ser guru, mas o discípulo só vai avançar até o nível que ele está. Simples assim. E para você escrever literatura transcendental, você tem que estar na transcendência. Se você não tiver, como você vai escrever? E a gente vê muitas pessoas aí que querem, pela vontade de falar, escreverem muita literatura dita Vaishnava, mas essas pessoas não estão livres desses 4 tipos de defeitos que nós estamos falando aqui da alma, né? E eles, para ter números de seguidores, para impressionar o pobre público inocente, eles fazem esse show pirotécnico de erudição em Bhakti para atrair uma questão de sobrevivência, né? Atrair Lakshmi das pessoas que a seguem. Então essas pessoas estão apegadas a alguma questão ainda. Nosso Jagadguru é Srila Prabhupada. Dito isso, quando você compreende isso, nós compreendemos também que muitas críticas feitas a ISKCON são verdadeiras, né? Muitos escândalos dentro da ISKCON aconteceu. A gente não é o tolo de não achar que aconteceu muita coisa errada de pessoas que fizeram uma lambança ali dentro. Cabe a nós que seguimos um caminho mais correto possível, e tem muitos Vaishnavas e Vaishnavas pelo mundo fazendo essa correção, sem medo. Cara, nós estamos em Kali Yuga, é isso mesmo, fazer o quê? Né? O pessoal se desviou do caminho, fez muita coisa errada mesmo. Até pedofilia teve. Triste, né, falar isso, mas é a realidade. Então, meu amigo, cuidado para não ser enganado, tá certo? A gente vê, às vezes, se você vai, vou dar um exemplo aqui, se você vai no centro espírita, você vai tomar um passe, para você que vai, tá? Se você não acredita nisso, não vai, tudo bem. Mas tô falando pessoas que vão, já foram. Você vai tomar um passe, você vai adentrar os espaços ali, vai ficar naquela salinha esperando a sua vez, e alguém vai ficar lendo algumas questões positivas, livros de questões positivas ali interessantes. Aí você é chamado. Se você chegar um dia no centro espírita e alguém te cobrar para dar aquele passe preliminar, você vai estranhar. Boba, o que aconteceu aqui? Mas uma pessoa que, desde que começa a frequentar o centro espírita, ele está pagando, sempre pagou, ele acha que isso foi normal. Mas quem sabe a história, fala assim, opa, tem um momento aqui que não se cobrava sobre isso e hoje estão cobrando. Então você vê pela história, esse Evam Parampará, esse Parampará, Krishna fala no Bhagavad Gita, esse Parampará foi quebrado, hein? Essa tradição, o que aconteceu aqui, meu? Então você vê academias de yoga, você vê o pessoal querendo dar conhecimento védico,
e querendo cobrar por isso. É duro você ver isso aí, cara. É triste, cara. É vergonhoso isso aí. Você pode cobrar uma Dakshina, doação. Isso aí é perfeito. Você dá uma doação ali, mas cobrar. A gente vê ditos gurus aí cobrando para dar um conhecimento das pessoas, dos seus discípulos. Mas o que é isso, cara? Se o Prabhupada não cobrou nada disso. No festival de domingo não foi cobrado. Você vê festivais de domingo aí, o pessoal que não cobrar, você pode pedir uma ajuda. Tá tudo certo, para fazer o festival. Mas cobrar para você entrar ali dentro para participar, o que é isso aí? Mas isso está acontecendo por aí, a gente sabe disso. Né? O que a gente vai fazer, né? É triste. A gente não pode ter medo de nada que acontece. Nós somos almas espirituais, servos eternos de Deus. Quando você fica com medo de alguma questão que acontece, você vai omitir e vai tentar mascarar aquilo que aconteceu para esconder das pessoas certas coisas. E isso não é correto. Você vai tentar enrolar a filosofia ali para esconder aquela coisa ali, para a pessoa... né, você vai... Então, para quem fala a verdade, você não precisa ficar mentindo. Quem mente, você tem que pensar, se lembrar, pô, será que eu já falei isso aqui, não foi? Então você vai ficar sempre, vai ser pego na mentira. Quem não fala mentira, quem não está nada... Isso aí está tranquilo, não vai cair em contradição. Há 32 anos que eu estou falando a mesma coisa aqui e estou aqui. Certo? Simples assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com certas questões que tem por aí. Então em Kali Yuga, esse cantar do santo nome, né? E nós temos uma fase, tem a fase de carnista de Kali, devoto materialista ainda, tem o devoto materialista, materialista mediano, materialista que está um pouco mais avançado. Ele chega na fase de Madhyama de Kali. O Madhyama de Kali, Srila Prabhupada fala que é o estágio de devoção, de devoto que está no nível intermediário, ele não cai em nenhuma circunstância. Se nós observarmos que a pessoa, Yagyavalkya, no Yagyavalkya, que é um dos grandes professores aí, mestres né, esse nome aí, ó, Yagyavalkya, né? Prabhupada cita no Bhagavad Gita, ó, não dá para você querer praticar a autorrealização yoga praticando sexo ilícito. E a gente vê muitos professores aí perdendo o semi aí, né? Praticam. Cara, você não consegue reter seu semi, meu. Você não entendeu o Tantra ainda, nem o Tantra você entendeu. Mas você quer ensinar posturas para a pessoa em nome de falar que aquilo lá é Raja Yoga. Olha só. É louco isso aí, mas tem a enganação, é Kali Yuga, é a era da desavença. O pessoal só quer ganhar o dinheiro em torno daquilo. E a coisa verdadeira, que é a voluntariada, você vê a dificuldade que é para manter. Você vê a igreja católica aí, o pessoal para fazer alguma questão, que dificuldade, né? Você vê o centro espírita para arrecadar, para pagar o aluguel, para fazer a coisa, que dificuldade, porque é a verdade. Sempre vai ter uns obstáculos. Mas isso aí significa que está no caminho certo. Até você passar por essa fase e ter a bonança, né? Enfim. Falamos sobre os Vedas, falamos sobre todo esse preâmbulo todo. Falamos sobre os Smriti, que são as lembranças dos Vedas, né? Que são os Puranas, tudo isso que está em volta dos Vedas ali. E os Vedas, por incrível... Tem uma outra questão aqui, que está aqui, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó. Mahavakyas, isso aqui é interessante. A gente não falou sobre ele, a gente falou sobre o Dharma Shastra, que é o Manu Smriti também. Código de Manu, também é o Dharma Shastra. Os Puranas, né, são Smriti também. O Mahavakyas, o que é o Mahavakya? O Mahavakya, caramba, hein? Será que eu marquei isso aí? Eu não marquei. A Mahavakya. O Mahavakya, quando Shiva, encarnado como Shankaracharya, que fez o primeiro comentário do Vedanta Sutra, porque eu não falei uma questão aqui. Esses Vedas todos e o Upanishads, Vedavyasa falou assim, pô, é muito conhecimento, o pessoal vai se perder. Eu vou resumir a essência de todo esse conhecimento e vou fazer o comentário, vou fazer o Vedanta Sutra. O Vedanta Sutra é a essência dos Vedas e dos Upanishads ali. Tá certo ou não? E o Mahabharata é a essência de todos os Puranas, essas questões todas. Tá certo? Só que ele não enfatizava uma questão. E o primeiro comentador do Vedanta Sutra foi Adi Shankara. Shankaracharya, que é uma encarnação de Shiva. Então, tentar entender essa literatura vasta, ser uma orientação adequada, sem seguir um parampará, você vai inventar qualquer coisa. Mas, enfim,
Eu estou aqui no interior de São Paulo, em Indaiatuba, estou falando, tentando explicar essa coisa para você, porque eu aprendi com alguém e li esses livros há mais de 32 anos que eu li esses livros, meu. Né? E tá nesses livros que eu li de Srila Prabhupada, do Srimad Bhagavatam, por exemplo, do Bhagavad Gita, como ele é, e no Chaitanya Charitamrita, no Prabhupada Lilamrita, que eu consegui ver tudo isso aqui que está aqui, outros livros, né? Assim, caramba, tá tudo aí nesses livros, aí, nesses livrinhos que eu estou falando para você, tem tudo isso. Né? O Srimad Bhagavatam, a essência de tudo, tudo, só que é o Purana Imaculado. Ali, meu, é literatura. A essência de toda a literatura aqui que foi falada aqui está ali no Srimad Bhagavatam. E o significado do Bhaktivedanta é tudo. Então, você, num livro só, numa coleção só, você resolve a sua questão da sua existência material. Acabou. Né? Então, Mahavakyas, o que significa? Então, Adi Shankaracharya, o que ele fez? Ele fez o Vedanta Sutra, né? Ele fez o comentário, Sharilakabhasya, o nome do comentário que ele fez. Nós, Gaudiya Vaishnava, nós temos aí um comentário que foi feito para Deva Vidyabhushana, Govinda Bhasya, né? Que é o comentário dos Gaudiya Vaishnavas ao Vedanta Sutra. Sem esses comentários, nenhuma escola hoje em dia é aceita no caminho devocional ou no caminho védico, se não tiver um comentário do Vedanta Sutra. E os Gaudiya Vaishnavas não tinham um comentário do Vedanta Sutra, por quê? Por causa do Srimad Bhagavatam, que é o comentário que Veda Vyasa deixou. Então, dentro de cada Veda, nós falamos que tem 4 questões, né? 4 categorias e 4 níveis de consciência dentro dos 4 Vedas. E dentro dos Vedas tem os Mahavakyas. O que é os Mahavakyas? Adi Shankaracharya, que tinha uma visão impessoal, ele pegou cada Upanishad e pegou 4 versos principais. Então, todos os Upanishads, todos os Vedas, têm os Chaturslokis. No Srimad Bhagavatam tem? No Srimad Bhagavatam tem os Chaturslokis. Chaitanya Mahaprabhu, ele vai falar sobre os Chaturslokis do Srimad Bhagavatam, que é os 4 versos principais, que Brahma ouviu e expandiu tudo isso aí que nós estamos falando aqui, tudo isso aí é expansão, os Smriti, tudo isso, alguém ouviu, entendeu? É expansão, está expandindo. Está expandido. Então, o Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 24, Sri Chaitanya Mahaprabhu vai explicar os Chaturslokis do Srimad Bhagavatam. O Bhagavad Gita tem os Chaturslokis, os 4 versos principais, raiz ali, ó, do Bhagavad Gita. Tem, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Os Mahavakyas são isso, de toda a literatura védica, dos Vedas e dos Upanishads, você tem 4 versos principais. E quais são eles? Né? Esses Mahavakyas. Mahavakyas quer dizer essa questão. Cada Upanishad deve ter um Mahavakya, não apenas 4 Upanishads. Para o bem, Samamvya, mostrando que todos os 4 Vedas têm apenas um Tattvaparya, visão. 4 Mahavakyas são citados em um de cada Veda. Então, cada Veda tem de cada Veda, que são 4, tem um Vakya. O Mahavakya são esses 4 elementos aí que tem um em cada Veda. Então, Tattvanasi, né, vem do Chandogya Upanishad, que é ligado ao Samaveda. O segundo, Mahavakya, que é um Vakya, que é um Samamya, Samamvya, né, é Aham Brahmasmi, Brahadaranyaka Upanishad, que vem do Arjuveda. Primeiro é do Samaveda, Chandogya Upanishad. Depois você tem Aham Brahmasmi. O terceiro, Mahavakya, Pradhanam Brahma, consciência Brahman, do Attareya Upanishad, que está ligado com o Rig Veda. E o quarto, Mahavakya, Ayam Atma Brahma, Mundakya, não é Mundakya Upanishad, isso aqui é o Mundakya Upanishad, que está ligado ao 8ª Veda. Cada Veda tem um Vakya. E esses 4 Vakyas simbolizam o Mahavakya. E esse princípio
você vê no Śrīmad Bhagavata e no Bhagavad Gita. E um dos versos que representam o Chatu Sloka do Śrīmad Bhagavata é Atmarama e Shri Chaitanya Mahaprabhu vai explicar esses 4 slokas para do entendimento dos Chatu Sloka surgiu tudo a literatura védica que nós temos aqui. Brahma ouviu esses 4 principais Vedas, que é o Bhagavatam inteiro, gerou tudo isso aí que nós estamos falando até agora. Isso aí é Veda, meu amigo, minha amiga. Que louco isso, né? Mas é isso aí. Então, Mahavakyas quer dizer isso aí, tá bom? Aí, para finalizarmos aqui, vamos falar sobre os Chatus. Falamos sobre os Vedas. Vedas quer dizer conhecimento. Conhecimento pode ser qualquer coisa. Você tem aí 4 consciências do conhecimento dos Vedas, 4 categorias. Se expande nos Upanishads, isso aqui é Shruti. Tem os Smriti, que são os Puranas, a lembrança. Você tem o Mahabharata, você tem o Ramayana, enfim. Tudo isso aí é Veda. Alguém pegou o Parampará e entendeu aquilo, segue a sucessão discipular. Vai escrever alguma coisa sobre aquela questão. Virou Veda, acabou, conhecimento. Que está livre da Paurucheia. Erro da questão de cometer erro, propensão da alma condicionada de cometer erro, né? De enganar os outros, de ser enganada e de sentidos imperfeitos. Então, o processo de autorrealização de Bhakti Yoga ou de qualquer outra autorrealização é você purificar o sentido. Rishikena, Sebanam, Bhakti Tate. Através de prestar serviço devocional, você vai purificando os seus sentidos. Esses sentidos materiais purificados, eles vão, no processo que você pratica, você já viu falar alguém que ama alguém, que vive batendo nessa pessoa? Isso é amor mesmo? O amor é demonstrado por palavras, ou às vezes por atitudes, por coisas que você faz, ou até coisas que você não faz. Até coisas que você viu, que você descobriu que aquela pessoa fez depois que a pessoa morre. Puxa, meu, não sabia disso. É assim. E dentro desse mundo material, lembra que eu falei para você que tem bondade, paixão e ignorância? Às vezes, meu amigo, minha amiga, né, nós poderemos estar contaminados pelo mal da ignorância e fazer muita besteira por causa do mal da ignorância. Mas se você superar isso, superou, acabou. Mas tem pessoas que ficam remoendo o passado. Ah, mas você fez isso, aquilo lá atrás. Meu irmão, nós estamos em outra parada. A água já não é mais a mesma. Sabe aquele carregador monge budista? Tá, estava vendo 2 monges budistas indo de uma vila para outra. E chegando na beira de um riacho, ele estava muito grande, muito forte a correnteza, e tinha uma donzela muito bonita mesmo, né? Você sabe que monge na Índia, ali, naquela questão toda mesmo tal, ficar pegando em mulher não é. E essa jovem disse, pô, você pode me pegar no colo para passar essa correnteza, eu posso ser levada, você me ajuda? E um dos monges ajudou, segurou ela no colo ali, atravessou, deixou ela do outro lado, se despediu dela e foi embora. E um outro monge ficou no ouvido desse aqui, mas você ficou transportando aquela jovem, você não pode ficar tocando em mulher, você é luxurioso, o caramba toca. Aí o monge falou assim, peraí, eu carreguei essa mulher de uma margem a outra, ponto. Mas você até agora não parou de falar nela, você que está pensando nela, irmão. Então é assim que a nossa vida material. Às vezes a gente pode fazer erros, porque a gente é imperfeito. E quem está no caminho da autorrealização, ele vai se tornar clemente. Clemente quer dizer, pô, meu irmão, é difícil esse caminho, né? Às vezes a pessoa pode cometer equívocos. Deixa eu orar por essa pessoa. Entende? E se eu estou passando por algo, é porque merecimento meu também de outra vida. Quando você parte e começa a analisar a vida assim, você melhora. Mas se você não faz isso, você vai ficar com ressentimento. E o ressentimento é ruim. Quantas pessoas que saem da igreja católica por ressentimento e estão em outra igreja, em outra denominação com ressentimento? Aí você vê a pessoa falando, quando tem a oportunidade, mete o pau ali. Meu, a igreja católica é um exemplo. Dou esse exemplo para quê? Tem muitos erros, pode ter muitos erros, pode ter, de pessoas que estão, mas todo mundo. Nós somos no mundo material, irmão. É difícil mesmo, é o caminho estreito mesmo, cara. É estreito mesmo que vai fazer, essa que é a realidade. Você compreende isso, você se torna clemente. Você perdoa.
Só que você não permanece no erro, você tem que continuar. Você quer ser aquele monge que está falando da donzela ainda, ou você quer ser aquele monge que atravessou, parou ali e continuou, não para pensando mais. Você cometeu algum erro? Ficar remoendo é coisa do diabo. Ele vai fazer que você ficar remoendo aquilo, vai te consumir, você vai se ferrar, meu. Esse remorso, remoendo, isso aí é mal, faz tanto mal. A gente vê as pessoas sofrendo disso. Aí vai dar depressão depois. Né? Isso aí é o demônio que vai. É o demônio mado. Por isso que Krishna, Arjuna chama Krishna de Madhava. Ó, Madhava, me ajuda aí, cara. Ele matou o demônio Mado, que é o demônio da dúvida. E Balarama matou o demônio da ignorância e o demônio da presunção e do orgulho. Nós temos que afastar essas questões do nosso caminho. Trinap isso Nitya. Você quer cantar o Mantra Hare Krishna a sua vida inteira? Se você parou de cantar por algum momento, se você recebeu uma Mantra Hare Krishna, em algum momento você parou de cantar, você deve estar cometendo ou as 10 ofensas, ou uma das 10 ofensas, ou você não se torna mais. Nós temos que ser mais humildes que uma folha, ou uma grama, ou uma árvore, mais tolerante que uma árvore. A árvore ela é arriscada, ela está aí dando sombra para quem está arriscando ela. A árvore está sendo cortada, mas mesmo sendo cortada, ela está dando sombra para quem está cortando ela. Louco, né? Mais tolerante que uma árvore, mais humilde que uma folha, né? É a consciência que você tem que estar para cantar os santos nomes. Você pode usar a justificativa que você quiser, mas se você não está cantando os santos nomes de Deus, observe que é uma dessas questões. E com todos os defeitos na sua vida, com todos os erros que você tenha feito na sua vida aí, se você continua cantando, meu amigo, as 16 voltas no mínimo aí, né? E seguindo os 4 princípios, não comer carne, nem peixe, nem ovos, não se intoxicar com bebidas alcoólicas ou drogas ou qualquer outra coisa. A gente vê muitas pessoas se apossando da consciência de Cristo e corrompendo, até usando drogas em nome da consciência de Cristo. O que é isso, cara? Isso aí tá... Não, o Srila Prabhupada não falou sobre isso, não. Quando você lê as escrituras, você não vê isso aí. O que vai fazer? Faz parte. Quem quer seguir o caminho errado, vai seguir. Você é livre, irmão. É que nem Adão e Eva. Você quis comer maçã, come então, filho. Tá tudo bem, mas arca as consequências depois. Quando você morrer, você vai ser julgado. Mas como que eu tô aqui com a Maharaj? Eu tô com câncer, tô com tudo isso aí. Você tá com câncer, você tá com tudo isso aí. Mas, meu irmão, o que você fez aí? Você fez uma ofensa Mariada Vyatikrama, outra questão. Mas daí não tem jeito. Mas aquela pessoinha lá levou uma vida pecaminosa, mas ela não ficou levando santos nomes em vão, ela não ficou inventando qualquer coisa, falando que era a mesma coisa. Ela era pecaminosa, mas eu sou pecaminoso, mas ela não ficou inventando coisa. Mayavada é aquele que propaga que só em pessoal que é verdade. Ela não ficou propagando que só esse caminho é verdade. Ela falou assim, opa, ela acreditou no santo nome. Eu sou um caído, mas eu acredito no santo nome. E você pode ter uma surpresa, que nem a Jamila. Uma vida de pecado, mas foi salvo. Nos momentos finais, foi salvo. Né? Então a gente vê essa coisa acontecendo aí na consciência de Krishna, né? Ou em outros lugares aí. A gente vê pessoas que são veganas fazendo qualquer absurdidade aí, né? Escondidas fazendo cada absurdidade, pedofilia, o caramba quatro. É muito triste isso tudo acontecendo. Porque nós estamos em Kali Yuga, irmão. E a única maneira é você cantar, trinar com o coração desse jeito, né? Mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que a árvore, né? E que nem a palha na rua. A palha na rua ela voa para qualquer lado, onde Krishna quiser que nós estejamos, nós iremos estar. Então, os 4 principais versos do Bhagavad Gita, interessante aqui, né? Eu vou ler para vocês agora aqui, ó. Está no 10º capítulo. Muitos falam que são esses, né? É o 10, capítulo 10, opulência do absoluto. Na opulência do absoluto, para finalizarmos aqui, quantos minutos já? Deixa eu ver. Telefone agora, né? Deixa eu ver quantos minutos falando aqui. 1h e 14 minutos, meu Deus. Bhagavad Gita, capítulo 10, né? Opulência do absoluto. Os 4 principais versos do Bhagavad Gita estão contidos aqui, ó.
o capítulo 10, verso 8. Aham Savasya Prabhava Mata Savam Prabhartante Iti Mataba Jantiman Buddha Bhava Samamvitaha. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Os sábios que conhecem isto perfeitamente ocupam-se no meu serviço devocional e adoram-me de todo o seu coração. O segundo verso dos Chatuslokas, dos versos principais do Bhagavad Gita, né, é o 10.9, capítulo 10, verso 9. Chita Madgata Prana Bodhayanta Parasparam Katyantastamam Nityam Tushyanti Cha Ramanti Cha. Tradução e significado dados por Dicionário Divina Graça da Prabhupada aqui. Os pensamentos de meus devotos puros residem em mim. Suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço. E eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. O verso Bhagavad Gita 10. Teshan satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogantam yenamayam upayanti te. Aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Somente isso, meu amigo. Teshan satata yuktanam. Bhajanam. Esse Bhajanam é explicado nas escrituras que esse Bhajanam não é para o semideus. O semideus você pode ter respeito, venerar um semideus, você pode não venerar. Mas Bhaja quer dizer que você, Gopala Tapani Upanishad parece que fala sobre isso. Bhaja quer dizer só para serviço devocional a Krishna, a Deus Vishnu, enfim. Tashansa Tatu Kutanam Bhajatam Priti Purvakanda Dami Buddhi Yogantam Yenamayam Upayantite. Então, aqueles que estão constantemente devotados a me servir, com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Não comer carne e peixe nenhum, não se intoxicar, eu falei, né, os 4 princípios. Cantar 16 voltas no mínimo. Você que é Brahmana aí, canta os 3 mantras Gayatri. Você que é Brahmani, você que vai ser iniciado, minha amiga, meu amigo, canta aí, meu. Né? Que é importante isso, né? Uma coisa que agrega a você. E o 4º verso dos Chatuslokas e dos 4 princípios, a gente falou, não comer carne nem peixe nem ovos, não se intoxicar com sexo ilícito, sexo fora do casamento. Dentro das 4 partes que você... É contigo, irmão. Um sannyasi, na verdade, não tem que estar envolvido com questões de casamento. Ele está na renúncia, mas a gente vê essas coisas acontecendo. Então, um grihasta sênior, ou um devoto experiente nessa questão, que tem que aconselhar os grihastas, pô. É difícil entender isso, mas o que está acontecendo? Sannyasi querendo se intrometer na vida do casal ali, até o guru ali, o guru que é sannyasi, pô, mas aí não, pô. Você tem pessoas experientes para lidar com aquele assunto, mas aí o pessoal se confunde, fica lidando com vida familiar, daqui a pouco tá, o que está acontecendo? É estranho. O 4º verso dos 4 principais versos do Bhagavad Gita, segundo muitas autoridades aí, né? Eu nunca vi Prabhupada falar sobre isso, mas tem alguns Vaishnavas que falam que esses 4 versos são importantes. A gente vê que esses versos que foram citados são interessantes, né? Bhagavad Gita 10.11 é o 3º e último Chatusloka. Teshan evanukam partam aham agyana jantamaha nasyami atma bhava estou gyana dupena bhava swata. Para lhes mostrar misericórdia especial, eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Que belo esses 4 versos, né? O Bhagavad Gita é belo, vou falar sério, hein? Você tem um Bhagavad Gita, você tem um primeiro estudante do Bhagavad Gita, Ganesha, pô, que estudou junto com Vyasadeva, Veda Vyasa, o cuidador de todos os Vedas. O Ganesha, ainda você fica... Quantas pessoas criticam o Ganesha aí? Pô, meu irmão, você conhece Ganesha realmente? Opa, Ganesha. Opa. Eu ganhei um Ganesha, que hoje está comigo aqui, né? Da minha amada todas as vidas, se não me engano. Foi isso mesmo. Até hoje está comigo. Todos os presentes que eu ganho, eu guardo com muito carinho, né? Então é isso, meu amigo e minha amiga. Né, os 4 princípios, deixa eu repetir aqui: não comer carne, nem peixe, nem ovos. Não se intoxicar com bebidas alcoólicas ou drogas, qualquer coisa desse tipo, né? Não jogar jogos de azar, né?
e não intoxicação, não comer carne, nem peixe, nem ovos, não jogos de azar, não sexo fora do casamento. O que você faz nas quatro paredes é contigo, você tem tudo um jeito de fazer corretamente. Aí, meu irmão, se fizer coisa correta vai dar certo, se não fizer vai dar errado. Mas aí é questão sua. Tá certo? Beleza ou não? Então, meu amigo, minha amiga, é isso. Os Vedas são tudo essa questão aí que nós falamos aqui. Tudo isso aí, a mãe Vedas, é o Gayatri, mano. O Gayatri Mantra que expandiu tudo isso que você tá vendo aí. Então, Brahma foi lá, ouviu a flauta de Krishna. A flauta de Krishna não tem diferença, o som e a forma. E o Srimad Bhagavatam, para encerrar de vez aqui, que a gente avançou muito tempo aqui, o Srimad Bhagavatam é o Purana Imaculado, a essência de todo tipo de visão dos Vedas, e todo tipo da transcendência, que engloba tudo ali, que está tudo ali presente nele somente, nele. A essência de tudo, que é o verdadeiro meio de conquista seu nessa vida, na forma de vida, é o Srimad Bhagavatam. Tá certo? Tá tudo nele ali. A essência de todos os Upanishads é o Bhagavad Gita. A essência de todos os Vedas e Upanishads, os Smriti, os Shruti Smriti, é o Srimad Bhagavatam. A essência de tudo isso aí. Louco, né? E qualquer serviço devocional que você não leve em consideração o Shruti e o Smriti, você vai causar Shruti Smriti Puranadi Pancharakshravi Divina Arkaitiki Hare Bhaktir Utaptataiva Kalpate. Serviço devocional que não leva em consideração o Shruti e o Smriti e as autoridades, você vai causar um distúrbio na sociedade de Vaishnavas. É isso que a gente vê acontecendo por aí. Né? Pessoas que querem ser gurus sem ser devotos puros. E Prabhupada explica no Chaitanya Charitamrita aqui, pô, você não pode carimbar um devoto puro. Pô, você não tem um carimbo agora. Agora você é devoto puro, você é o presidente dessa Gaudia aqui. Então você automaticamente você está ocupando um cargo. Você está ocupando o cargo de Brahma. Muitos Brahmas são devotos puros de Deus. Muitos Brahmas não são devotos puros de Deus. Ainda estão contaminados. Pode acontecer, pode. Às vezes não tem uma pessoa qualificada para o posto de Brahma. O próprio Deus assume aquela questão. Às vezes algum sol, que é um posto, a deidade, o semideus sol, não está qualificado para ocupar aquele posto do Deus do Sol, que é um semideus, quem ocupa Nara Narayana. Ele vai ocupar aquele cargo e assim por diante, né? Só que a origem de tudo é Deus, esse que é o ponto. Então, essa questão que a filosofia védica tem vários deuses é mentira. É uma falta de compreensão da literatura védica. Eu estou aqui no interior de Indaiatuba, estado de São Paulo. Sou um afrodescendente, sou uma alma espiritual. Recebi todo esse conhecimento aqui, agradeço demais, né, a isso aqui. E tentei, do máximo possível, na minha melhor forma, com todos os meus defeitos, passar essa questão védica para você. E a gente vai tentar tratar depois, como é um assunto muito vasto, a gente resumiu bem, e ainda assim ficou longo o vídeo, né? A gente vai falar em cada parte depois, separadamente. Obrigado a você que acompanha nosso trabalho, do vídeo de tudo, depois do vídeo da dúvida, isso de hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.